Pois bem, meus amigos, vocês que já assistiram aí os dois vídeos no qual nós refutamos aí a fala do Dr. Rodrigo Silva, esse teólogo que com seus argumentos desonestos e falaciosos ele leva a milhares e milhares de pessoas a acreditar nessas fantasias. Mas na hora dos fatos, na hora da realidade, é que a gente chega à prova dos noves. E aí, você assistiu os dois primeiros vídeos? Ele falando que na queda de Adão, o que aconteceu com Adão foi porque ele não pediu socorro de Deus, mas Deus estava presente como está em todos os lugares, né? Segundo as palavras dele. Deixa eu tirar o fone de ouvido aqui, tá bom? Então, Deus está em todos os lugares, segundo os argumentos aí do Dr. Rodrigo Silva. E essa é um crédulo muito comum e aceitável entre todos os crentes, que Deus é onipresente e onisciente e também onipotente. São as três maiores virtudes divinas, né? Os três maiores atributos, vamos colocar assim. E aí o Rodrigo Silva falando que Adão não foi socorrido porque não pediu ajuda, porque não orou a Deus. Ele não orou, ele não invocou a Deus, mesmo Deus estando presente. E a gente colocou aí os argumentos que, na verdade, não é nem preciso a gente colocar esses argumentos, rodear muito, porque não interessa contos de fadas, não interessa quando as pessoas falam de um ser que é tão presente, que socorre e que tem todo o poder para ajudar, não é mesmo? Mas que na hora dos fatos acontecendo, na realidade, na vida da pessoa, isso não se confirma. Isso não se confirma. Nem na vida de quem não é crente, nem muito menos na vida dos crentes. Você entende? Então, de que adianta acreditar tanto em Deus? De que adianta tanto acreditar nas promessas desse Deus, que Ele é um Deus presente, que se tu passares pelas águas, né, elas não te submergirão, que se tu passares pelo fogo, ele não te queimará, porque Deus está contigo? Mas na hora do perigo mesmo, como nós relatamos, nós colocamos algumas metáforas da realidade, não tem essa manifestação, esse socorro desse Deus. Então é inútil servir a esse Deus. Essa é uma realidade, é um fato. Não tem como você refutar. E a gente gostaria muito de que tudo isso que o Rodrigo Silva falou fosse verdade. Mas se a gente comparar com os fatos na realidade, será que os argumentos do Rodrigo Silva e de tantos outros teólogos de mão cheia, será que esses argumentos subsistem? Ou nós, os ateus, que estamos caçando encrenca? Será que o que nós falamos aqui, o que nós abordamos aqui, tem algum viés de realidade? Se confirma? É racional? Faz sentido para você? Ou não? Não faz nenhum sentido o que nós falamos aqui. O que faz sentido mesmo é o que os teólogos falam. Falam com muita maestria, com sobejas
de argumentos, mas quando vamos para o campo da realidade, né, meus amigos? Aí, né, a vaca tosse. Aí você passa apertos. E quem é que te salva? Quem é que te salva, hein? Para onde você corre mesmo? Como falamos, se você estiver presenciando uma pessoa no momento de afogamento, essa pessoa é crente, isso já vimos muitas e muitas vezes, crentes morrendo afogados, mesmo clamando a Deus, clamando a Jesus com muita fé, com muito amor, não é? E aonde está Deus nessa hora? Um Deus presente, um Deus que preenche o tempo, o espaço e a matéria. Onde Ele está? Fazendo o quê? E por que não atende o clamor desse aflito? Não atende o clamor desse necessitado que não tem outra alternativa de salvamento, que não tem outra opção. Por quê? Se eu tivesse a oportunidade de perguntar essas coisas ao Rodrigo Silva, eu certamente perguntaria. O problema é que esses caras, eles só vão aos podcasts cristãos. Claro, também não tem podcasts ateus, né? Mas eu fico muito com essa vontade de que tivesse um podcast de ateu. Para a gente entrevistar um crente, um teólogo, um doutor, um bacharel, um PhD, ou mesmo um pastor, um obreiro, um crente, por mais simples que seja. Gostaria de perguntar se de fato basta orar para Deus te socorrer, para Deus enviar o socorro dos céus, enviar uma ajuda divina, enviar um anjo todo-poderoso para livrar a pessoa de uma situação quase irreversível, por exemplo, de um cativeiro, de uma situação de abusos, de estupro, sim, em que o abusador está ali pronto para, depois de fazer todo tipo de malinação com a criança, com a adolescente, com mesmo a jovem, certamente dar fim à sua vida. Nós vimos recentemente aí, no começo desse ano, muitos crimes bárbaros, terríveis, hediondos, com requintes de crueldade, não é? Atingindo principalmente as meninas, as moças, as jovens, como foi o caso daquela jovem que acabava de sair da igreja em pleno culto para pegar algum objeto no seu carro e ela foi surpreendida por 3 assassinos. Você lembra? Teve o caso daquela outra menina de 13 anos que a mãe depois deu uma entrevista, eu tenho até um vídeo gravado aqui no canal. A mãe disse que enquanto estava fazendo a obra de Deus, Deus estava recolhendo a sua filha através de um crime bárbaro e hediondo, com requintes de crueldade, né, sem direito de defesa. Teve outros muitos casos aí de jovens, meninas que foram terrivelmente assassinadas. E na maioria dessas situações, essas meninas, no fundo, tinha
alguma fé, conhecimento, saber orar, elas sabiam. E com certeza, qualquer pouco tempo que lhe resta é o suficiente para elas invocar a Deus, clamando, pedindo socorro de Deus. Mas e por que não teve ajuda? Então, quando o crente fica falando, fica vendendo essa ideia de oração, de que basta orar, que Deus atende, isso não é verdade, porque os fatos desmentem o crente. A realidade desmente o crente, não adianta. Chega, isso é leseira da parte de vocês. Não é que a gente queira caçar confusão, caçar encrenca com vocês, não. A gente está aqui querendo abrir os olhos de vocês. A gente está querendo mostrar aqui os fatos, a realidade. Não se iluda com os contos religiosos, com os contos da fé. Porque nada do que acontece dentro da Bíblia se evidencia de fato na realidade. Você pode ser o crente mais fiel que for, mas quando você precisar de ajuda, não vá buscar nenhuma divindade. Eu sei, é bonito, é legal, é emocionante os contos da Bíblia, mas são só literaturas, nada mais do que isso. Quando você estiver doente, minha amiga, corra para quem realmente está preparado e pronto para te ajudar no teu problema. É certo que eu não quero que nada do que a gente cita aqui aconteça com ninguém. Mas e quando acontece um acidente trágico, que a pessoa fica ali agonizando entre a vida e a morte? Essa pessoa não foi salva porque ela não clamou. Mas tem momentos que certos acidentes não te dão a oportunidade, não te dão a chance. Não dá tempo para você pensar em Deus, clamar a Deus. Não tem como. E Deus, sendo todo poderoso, todo benevolente, bondoso e estando presente, o que falta para Ele atender e socorrer a essas pessoas? Ou é molecagem da parte desse Deus? Ou ele é um Deus muito vagabundo, pior do que o ser humano mais cruel que existe na face dessa terra? Porque se for assim, o que adianta você apresentar para as pessoas, crente, um Deus todo-poderoso, cheio de amor, bondoso, que protege, que guarda, que livra, que entra com providência na sua situação? O que adianta? Você não acha que você está sendo desonesto e mentiroso? Sendo assim, é melhor dizer que o seu Deus não te salva, não resolve problema nenhum, que Ele não faz nada nessa vida, que tudo o que Ele quer é te encontrar depois da morte. É só aí que Ele vai resolver alguma coisa, que Ele vai fazer alguma coisa, que Ele é um Deus presente, que Ele é um Deus maravilhoso. É depois da morte. E se for assim, eu estou cagando e andando para esse tipo de propostas, de promessas. Não me apareça na minha porta falando de uma porcaria de Deus desse tipo. Por favor, não me apareça, porque se você aparecer, você vai ouvir, viu, crente? Você vai ouvir. E se você não tem estrutura para você ouvir e aguentar calado, então não venha na minha porta. Porque eu estou cansado, eu estou de saco cheio de ficar vendo essas idiotices. Tá aí, nós vimos no começo desse vídeo o Rodrigo Silva, um teólogo de mão cheia. De mão cheia de dinheiro, né? À custa dos otários que acreditam nele. E a gente está fazendo esse trabalho aqui. Desmistificando, desmascarando, refutando, batendo de frente contra as ilusões, a enganação, a mentira, que só leva as pessoas para o buraco, para o mais fundo do buraco. A gente está aqui para falar essas coisas assim, para combater. Não é que a gente queira achar confusão, criar confusão, não, tá? Então, pessoal,
É isso que a gente tem para apresentar aqui. Aos amigos que nos assistem, que nos apoiam aqui no canal, meu muito obrigado. Sempre nos ajudem mesmo. Comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Infelizmente, pessoal, infelizmente, o nosso país está podre com a religião. Infelizmente, o nosso país, a nossa nação, o nosso povo só sabe o que é religião. O nosso país é um país que tem grandes potenciais na agricultura, na pecuária, enfim, na indústria. Mas, infelizmente, nós temos esse grande problema que domina toda a nossa nação, inclusive as autoridades. As autoridades estão vendo aí a bandidagem dos crentes, o que eles aprontam, os líderes religiosos sucateando o povo brasileiro, arrancando tudo que eles têm, tudo que é conquistado com tanto suor, com tanta dificuldade, é arrancado por esses líderes estelionatários que constroem verdadeiros impérios para suas famílias às custas da fé desse povo. E não tem autoridade nenhuma para peitar essa malandragem, essa corja. Então a gente faz essa frente aqui. Eu gostaria muito que esse vídeo ganhasse uma repercussão muito grande. Mas infelizmente isso não é capaz. Isso não é possível. Mas sempre vamos estar aqui, continuamos falando, vamos continuar falando das coisas que precisam ser ditas, que precisam ser ouvidas. E eu quero contar com a sua ajuda. Nos ajude a melhorar as nossas produções aqui no canal. Nos envie um Pix, uma ajuda de amor para que nós possamos melhorar as condições do nosso canal. Eu preciso comprar mais aparelhos, mais objetos para melhorar os nossos conteúdos. Tá bom? Então eu espero que você nos ajude. Tá aí a chave Pix. Qualquer valor será bem recebido com todo o coração que temos, tá bom? Um beijo e um abraço para todos vocês. Meu muito obrigado. E é isso aí.